Você já se perguntou o que aconteceria se o seu destino estivesse selado antes mesmo de você acordar? Em um lugar onde o tempo parece ter parado e onde cada silêncio carrega um segredo, uma jovem enfermeira é chamada para uma missão que mudaria sua vida para sempre. À primeira vista, tudo parecia simples. Cuidar de um homem em coma, perdido nos confins de uma fazenda esquecida pelo progresso. Mas logo Ana Clara descobriria que naquele casarão isolado entre colinas e neblinas, não era apenas o fazendeiro que estava aprisionado. Segredos antigos, pactos obscuros e olhos sempre atentos espreitam por trás das paredes de barro e madeira. E no momento em que ela pisa naquela terra, uma escolha silenciosa é feita. Ou ela desvenda a verdade, ou se tornará parte dela. Ana Clara ajustou a alça da mochila nos ombros e olhou pela janela empoeirada do táxi. O verde intenso dos campos parecia se estender até o infinito, interrompido apenas por cercas tortas e casas de madeira envelhecida. O motorista, um homem de bigode espesso e fala arrastada, lançou-lhe um olhar curioso pelo retrovisor. "Mocinha, tem certeza que é para lá mesmo?" perguntou, franzindo a testa, enquanto uma mão calejada segurava firme o volante. "Fazenda São Jorge. Dizem que quem entra lá não sai igual." Ana forçou um sorriso, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Estou acostumada com situações difíceis. Trabalho em hospitais. Já vi de tudo." O motorista soltou um riso seco. "Hospital é uma coisa, minha filha. Aquilo lá é outra história. O povo da cidade fala que o patrão está em coma, mas não é doença não. É coisa feita." Ele baixou o tom de voz. "Encantamento." Ana desviou o olhar, focando novamente no cenário que passava lá fora. Não acreditava nessas histórias de interior, em feitiçarias e maldições. Era uma mulher de ciência, formada e treinada para confiar em diagnósticos, não em lendas. O táxi entrou numa estradinha de terra estreita, cercada por árvores que formavam um túnel natural. Um frio desconfortável subiu pela espinha de Ana. A luz do fim da tarde pintava o céu de tons alaranjados, e uma névoa rasteira começava a se espalhar entre os troncos. "Estamos chegando", disse o motorista, diminuindo a velocidade. "Só mais uns minutos." O casarão surgiu como um fantasma entre a névoa. Era uma construção antiga, de paredes grossas e janelas altas, com uma varanda larga que rangia sob o vento. As palmeiras centenárias em frente à casa balançavam, produzindo sons que pareciam sussurros. Um homem de chapéu de couro e rosto severo aguardava na entrada. Ele não sorriu quando Ana desceu do carro. "Ana Clara?" perguntou com voz áspera. Ela assentiu. "Sou Manuel, capataz da fazenda, vamos entrar." O táxi se afastou, levantando poeira, e Ana sentiu um aperto no peito ao ver o veículo sumir estrada afora. Agora ela estava por conta própria. Dentro da casa, o ar era pesado, carregado de umidade e cheiro de madeira antiga. O piso de tábuas rangia sob seus pés. Quadros antigos de santos e retratos de família observavam de suas molduras envelhecidas. "O patrão está no quarto de cima", disse Manuel. "A senhora vai cuidar dele. A enfermeira anterior... Bem, ela não durou muito." Ana franziu a testa. "O que aconteceu com ela?" Manuel deu de ombros, sem responder. Subiram uma escada estreita até o segundo andar. O quarto onde Antônio Martins, o fazendeiro, repousava era grande e escuro. Um cheiro de ervas amargas impregnava o ambiente. O homem na cama era robusto, com traços marcantes, mesmo em seu estado inerte. Seus olhos fechados pareciam quase franzidos, como se estivesse travando uma luta interna. Ana se aproximou, ajeitando os equipamentos que trouxera. Verificou os sinais vitais. Tudo parecia estável, embora um pouco fraco. "Está tudo bem. Você vai ficar bem", sussurrou, como se ele pudesse ouvi-la. Manuel pigarreou atrás dela. "A senhora faz o que tem que fazer. E mais uma coisa. Nunca
Jamais ande pela fazenda depois que escurecer. Ana se virou para ele. Por quê? Ele a encarou por um longo momento, os olhos sombrios. Porque tem coisas que não gostam de ser vistas. Sem esperar resposta, Manuel saiu, deixando Ana sozinha no quarto silencioso, com o som do vento assobiando através das frestas das janelas. Ali, no coração da fazenda São Jorge, Ana Clara deu seu primeiro passo em direção a uma verdade que nem a mais cruel realidade hospitalar poderia prepará-la para enfrentar. Ela não sabia, mas aquela noite seria apenas o início de algo muito maior. O dia seguinte amanheceu, envolto em névoa espessa, transformando a paisagem em um mar de branco e sombras disformes. Ana Clara acordou cedo, impulsionada por uma sensação incômoda que não soube explicar. A casa parecia respirar ao seu redor, estalando nas madeiras antigas e suspirando através das frestas. Ela tomou o café preparado por Dona Cida, a cozinheira da fazenda, uma senhora de olhar desconfiado e poucas palavras. Sentiu o peso dos olhares da casa sobre si, como se cada parede escondesse uma história que não ousava ser contada. Subiu novamente para o quarto de Antônio. Encontrou o imóvel, o peito subindo e descendo lentamente. Aproximou-se da cama para fazer o primeiro exame do dia, ajustando o soro e conferindo sinais vitais. Estavam estáveis, mas havia algo inquietante ali, algo que ia além dos aparelhos. Enquanto anotava as informações no prontuário improvisado, ouviu passos no corredor. Quando virou, viu uma mulher parada à porta. Era Clarice Martins, irmã de Antônio, alta, magra, com traços finos e um olhar afiado como lâmina. Enfermeira Ana Clara, não é? Disse Clarice sem sorriso. Espero que compreenda que nossa prioridade aqui é o bem-estar de Antônio. Claro, respondeu Ana educadamente. Clarice entrou no quarto, seus olhos varrendo cada detalhe como se avaliasse uma cena de crime. Ele precisa de paz, nada de estímulos desnecessários. Entende? Disse, aproximando-se da cama e alisando o lençol com mãos precisas. Ana assentiu. Mas algo na maneira como Clarice tocava o irmão parecia mais possessiva do que carinhosa. Quando a mulher saiu, Ana sentiu a tensão no ar se dissipar um pouco. Decidiu que precisava conhecer melhor o local onde passaria seus dias. Desceu até o pátio e encontrou Zé Bento, o velho caseiro da fazenda, encostado na varanda, afiando uma faca. Bom dia, seu Zé, cumprimentou Ana. Ele levantou o olhar e uma sombra atravessou seu rosto enrugado. Bom dia, moça. Já tá de pé cedo, né? Disse, voltando a se concentrar na lâmina. Queria conhecer melhor o lugar. É tão grande. Zé Bento soltou um suspiro pesado. É grande, é bonito, mas nem tudo que reluz é ouro. Tenha cuidado. Aqui cada canto tem memória. Antes que Ana pudesse perguntar mais, Clarice apareceu no pátio. Zé Bento, venha cá, ordenou seca. O velho guardou a faca no cinto e seguiu a patroa, lançando um último olhar de advertência para Ana. No final da tarde, enquanto conferia novamente os sinais de Antônio, Ana teve a impressão de ver os dedos dele se moverem sutilmente. Arregalou os olhos, aproximando-se mais, mas quando tocou sua mão, estava inerte, fria. Talvez fosse apenas imaginação. À noite, durante o jantar, a família reuniu-se na sala principal. Clarice, Manuel e outros 2 primos que administravam as terras. A conversa era tensa, cheia de frases veladas e olhares significativos. O importante é que nada mude, disse Clarice, encarando os outros. Ana, sentada num canto, fingia comer enquanto escutava cada palavra. Sentiu o estômago revirar. Havia uma urgência estranha naquelas falas, como se a estabilidade da fazenda dependesse do estado de Antônio. Quando a refeição terminou, Ana subiu rapidamente para seu quarto, trancou a porta e recostou-se nela, tentando organizar os pensamentos. Algo estava muito errado naquela casa, e ela sabia que cedo ou tarde seria puxada para dentro daquele segredo obscuro.
Deitada na cama, com o som distante de passos pela casa, Ana Clara não conseguia dormir. A imagem da mão de Antônio se movendo não saía de sua mente. E uma pergunta insistente martelava dentro dela. Seria mesmo possível que ele estivesse tentando acordar? O terceiro dia amanheceu sombrio, com uma garoa fina que parecia dissolver o mundo além das janelas da fazenda. Ana Clara, ao contrário dos dias anteriores, sentiu uma urgência inexplicável assim que abriu os olhos. Algo lhe dizia que não deveria perder tempo. Após uma inspeção cuidadosa em Antônio, decidiu descer para o café. Ao atravessar o corredor, parou por um instante ao ouvir vozes abafadas vindas da sala de visitas. Curiosa, aproximou-se em silêncio, colando-se à parede. Era Clarice falando com Manuel e os dois primos. "Se ele acordar", disse Clarice em um sussurro cortante, "todo o esforço terá sido em vão." "Não vai acordar", respondeu Manuel seco. "A enfermeira é nova, ainda não sabe como funcionam as coisas aqui." "Não podemos arriscar", retrucou Clarice. "Se ela desconfiar, será problema." O coração de Ana disparou. A atmosfera densa da casa agora fazia sentido. Não era apenas doença que rondava aquelas paredes, era uma conspiração. Tentando disfarçar, Ana voltou alguns passos e desceu a escada fazendo barulho, como se só agora estivesse se aproximando. Clarice, ao vê-la, abriu um sorriso falso. "Dormiu bem, enfermeira?" Ana respondeu com um aceno de cabeça e seguiu direto para a cozinha, onde Dona Cida preparava café. "Aqui tem muita coisa que a senhora não entende, menina", murmurou a cozinheira enquanto servia a xícara. "Às vezes é melhor assim." "Dona Cida, o que aconteceu com o patrão de verdade?" perguntou Ana, encarando a mulher. Dona Cida hesitou, limpando as mãos no avental. "Antônio sempre foi bom, diferente dos outros. Não merecia o que aconteceu." Abaixou a voz. "Só digo isso. Cuidado com quem sorri demais para você." O alerta sutil ficou martelando na cabeça de Ana o resto da manhã. Decidiu que precisava saber mais. A fazenda tinha muitos cômodos trancados, mas talvez conseguisse encontrar algo que explicasse aquele mistério. À tarde, enquanto a casa parecia vazia, Ana aproveitou para explorar. Começou pelo escritório, uma sala repleta de livros e papéis antigos. Vasculhou gavetas, prateleiras e encontrou, no fundo de uma caixa, um maço de cartas. As cartas eram endereçadas a Antônio. Algumas falavam de propostas de compra da fazenda, recusadas firmemente por ele. Outras, mais recentes, vinham de advogados. Havia brigas judiciais veladas, tentativas de anular seu controle sobre as terras. Enquanto examinava os papéis, ouviu passos pesados se aproximando. Escondeu rapidamente as cartas de volta na caixa e se afastou. Manuel entrou no escritório, encarando-a com desconfiança. "Perdeu alguma coisa, enfermeira?" "Estava só procurando a enfermaria." "Me perdi", respondeu Ana, forçando um sorriso. Manuel permaneceu parado por alguns segundos antes de se afastar, claramente desconfiado. Ao retornar para o quarto de Antônio, Ana sentou-se ao lado da cama. Pegou a mão dele entre as suas, apertando suavemente. "Se você puder me ouvir, me dê um sinal", sussurrou. Nada, apenas o silêncio. O mesmo silêncio pesado que parecia ter se instalado para sempre naquele lugar. Mas naquela noite, quando já pensava em desistir de qualquer expectativa, Ana acordou com um som sutil. O rangido da cama. Abriu os olhos e viu, sob a tênue luz do luar filtrada pela janela, os dedos de Antônio mexendo-se novamente, desta vez com mais força. Levantou-se num pulo, aproximando-se dele. "Antônio, consegue me ouvir?" Uma lágrima solitária desceu pela face do fazendeiro adormecido. O peito de Ana apertou. Havia vida ali, uma alma lutando para voltar. E a enfermeira agora sabia que não estava imaginando coisas. Mas a pergunta que martelava em sua mente era ainda mais aterradora. Por que queriam mantê-lo adormecido? A madrugada parecia interminável.
Ana Clara ficou sentada ao lado da cama de Antônio, com os olhos fixos em sua mão. Cada pequeno movimento que ele fazia era como uma fagulha de esperança, mas também um lembrete do perigo que corria ao permanecer naquela casa. Ao amanhecer, Clarice entrou no quarto com passos silenciosos, trazendo um olhar frio. "Dormiu bem?" perguntou, com a voz doce demais para ser verdadeira. Ana disfarçou a tensão. "Sim, obrigada. Estava apenas terminando alguns registros." Clarice aproximou-se da cama, observando o irmão com um olhar distante. "Ele parece tão sereno, não é?" comentou, acariciando o lençol ao redor do corpo inerte. Ana conteve a vontade de afastar aquela mão. Apenas assentiu, enquanto sua mente fervilhava com a lembrança dos movimentos de Antônio durante a noite. Assim que Clarice saiu, Ana decidiu agir. Precisava de provas, algo que pudesse confirmar que Antônio estava tentando acordar. Instalou discretamente seu celular na cabeceira da cama, ajustando-o para gravar qualquer movimentação. O dia correu arrastado. Ana tentou manter a rotina normal, administrando medicamentos e registrando os sinais vitais. A tensão dentro da casa era palpável, como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer. Na hora do almoço, enquanto Ana atravessava o corredor, escutou novamente vozes vindas da sala. Aproximou-se devagar, espiando por uma fresta da porta. "Ela está desconfiando", disse Manuel, com a voz baixa. "Hoje cedo, vi ela mexendo no escritório." "Não podemos deixar que ela estrague tudo", respondeu Clarice, fria como gelo. Ana recuou rapidamente, o coração disparado. Eles estavam tramando algo contra ela. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ana reviu as gravações do celular. Nos primeiros minutos, nada. Apenas o som do vento contra as janelas, mas após algumas horas captou um movimento sutil, os dedos de Antônio se fechando em punho e logo depois algo ainda mais assustador. Uma voz fraca, rouca, quase inaudível, escapando dos lábios do fazendeiro. "Ajude-me!" Ana levou a mão à boca para conter um grito. Antônio estava consciente, preso dentro do próprio corpo. Decidida a entender o que realmente acontecia, Ana vasculhou o criado mudo ao lado da cama e encontrou algo que não deveria estar ali. Um pequeno frasco com um líquido âmbar e um rótulo quase apagado. Reconheceu imediatamente o cheiro. Era um sedativo poderoso, usado para induzir estados de coma profundo. O sangue de Ana gelou. Eles estavam mantendo Antônio adormecido de propósito. Foi então que ouviu passos se aproximando. Apagou rapidamente a tela do celular e guardou o frasco no bolso do jaleco. A porta rangeu e Manuel surgiu na soleira. "Tudo certo por aqui?" perguntou, os olhos cravados nela. Ana sorriu, fingindo calma. "Tudo sob controle." Manuel permaneceu ali por alguns segundos, como se esperasse flagrá-la em algo, antes de se retirar. Quando a casa finalmente silenciou, Ana sentou-se novamente ao lado de Antônio. Segurou sua mão com força. "Eu estou aqui. Eu vou tirar você daqui", prometeu em um sussurro. No escuro, ela não viu, mas sentiu. A mão de Antônio apertou a dela em resposta, fraca, mas inegável. O céu cinzento parecia pesar sobre a fazenda naquela manhã. Ana Clara, com olheiras profundas e o coração disparado, sabia que não podia mais confiar em ninguém dentro daquela casa. Precisava de ajuda, e a única pessoa que parecia não fazer parte da trama era a benzedeira que o motorista mencionara no caminho. Durante o café, fingiu interesse na conversa monótona de Clarice e dos primos enquanto planejava sua saída. Aproveitou uma distração para pegar a chave da caminhonete da fazenda pendurada na cozinha. Com passos firmes e o rosto impassível, dirigiu até o vilarejo próximo, uma pequena comunidade de casas coloridas e ruas de terra batida. Pediu informações a alguns moradores e logo foi direcionada à casa de Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos, olhos astutos e um crucifixo pendurado no pescoço.
Entre, filha, disse Dona Lourdes ao vê-la na porta. Eu já sabia que você vinha. Ana sentiu um arrepio. Entrou na casa simples, impregnada pelo cheiro de ervas e cera de vela. Eu cuido de um homem na fazenda São Jorge. Ana mal conseguia conter o desespero na voz. Algo está muito errado. Eu preciso entender. Dona Lourdes assentiu com a cabeça, como se já soubesse cada palavra que Ana diria. Antônio Martins, murmurou. Um bom homem, enredado nas próprias raízes. A terra onde ele cresceu foi amaldiçoada por cobiça. Pactos antigos, filha. Pactos de sangue e terra. Ana arregalou os olhos. Pactos. Houve um tempo em que a família Martins era próspera demais. Alguns acreditam que fizeram promessas que não podiam cumprir. Quando a fortuna começou a minguar, a própria família se voltou contra Antônio. Ele era o herdeiro legítimo, o guardião da terra, mas não quis seguir o caminho da destruição. Ana sentiu um nó na garganta. Lembrou das cartas, dos olhares desconfiados, da insistência em manter Antônio adormecido. Eles querem que ele permaneça em coma, para controlar a fazenda e para calar uma consciência, completou Dona Lourdes. Mas cuidado, menina. O mal que ronda aquela casa é como erva daninha, se enraiza em tudo que toca. Ana agradeceu, mas antes de sair, Dona Lourdes segurou sua mão com força surpreendente. Se quiser ajudá-lo, precisará ser mais forte do que eles. E, acima de tudo, nunca demonstre medo. O caminho de volta à fazenda parecia mais curto, mas cada quilômetro aumentava o peso em seu peito. Ao chegar, encontrou Clarice esperando na varanda, braços cruzados. Onde esteve, enfermeira? Perguntou com um sorriso gelado. Ana respirou fundo. Fui comprar alguns medicamentos que estavam faltando. Mentiu, olhando diretamente nos olhos dela. Clarice manteve o olhar por alguns segundos, depois deu de ombros. Espero que tenha trazido algo que funcione. Ele parece ainda mais fraco hoje. Ana não respondeu. Subiu rapidamente para o quarto de Antônio. Fechou a porta e aproximou-se da cama, sentindo a respiração dele, agora mais irregular. Retirou o frasco de sedativo do bolso. Sabia que precisava impedir que continuassem a envenená-lo. Sentou-se na poltrona ao lado e segurou novamente a mão de Antônio. Eu prometo que vou te tirar daqui, sussurrou. Uma lágrima silenciosa escorreu pela face de Ana. Naquele momento, entendeu que sua luta não era apenas contra uma família gananciosa. Era contra uma história antiga, enraizada na terra, que fazia questão de manter seus fantasmas vivos. E Ana sabia que, se quisesse sobreviver, teria que se tornar mais forte do que jamais foi. A tempestade chegou sem aviso, desabando sobre a fazenda São Jorge como um castigo dos céus. O vento assoviava pelas frestas da casa, fazendo as janelas tremerem em seus batentes enfraquecidos. Ana Clara, de pé ao lado da cama de Antônio, sentia o coração bater forte no peito. A atmosfera estava elétrica, carregada de algo invisível, mas quase palpável. Ela sabia que aquela noite seria diferente. A casa estava mergulhada em um silêncio estranho, quebrado apenas pelo som da chuva batendo forte no telhado. Ana ajustou o soro de Antônio e verificou seus sinais. Pela primeira vez, percebeu que a respiração dele se tornava mais forte, mais ritmada. De repente, uma tosse fraca escapou dos lábios do fazendeiro. Ana se aproximou às pressas, seus olhos arregalados. Antônio, consegue me ouvir? Sussurrou, inclinando-se sobre ele. As pálpebras dele se moveram lentamente. Os olhos pesados se abriram por uma fresta, revelando um brilho tênue de consciência. Com um esforço tremendo, Antônio murmurou algo quase inaudível. Não, confie neles. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estou aqui para te ajudar, respondeu, apertando a mão dele. Ele tentou falar novamente, mas sua voz era apenas um fio de som. Veneno, minha irmã. Ana arregalou os olhos. Clarice. Tudo levava a ela.
A enfermeira sabia que precisava agir rápido, mas também tinha que ser cuidadosa. Se Clarice ou Manuel desconfiassem que Antônio estava acordando, poderiam tomar medidas ainda mais extremas. "Descanse, Antônio. Eu vou cuidar de tudo", prometeu. Com cuidado, ajeitou o travesseiro sob a cabeça dele e administrou apenas os medicamentos necessários, ignorando o frasco de sedativo que havia sido deixado estrategicamente ao lado da cama. Logo depois, passos pesados ecoaram no corredor. Ana escondeu rapidamente as evidências de que Antônio havia despertado. A porta se abriu e Manuel apareceu, carregando uma bandeja com comida. "Vim trazer o jantar da senhora", disse, com um sorriso forçado. Ana aceitou a bandeja, mantendo a expressão neutra. "Obrigada, Manuel." Ele lançou um olhar rápido para Antônio, depois para Ana, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Ana trancou a porta assim que ele se afastou. Sabia que não poderia confiar em ninguém. Precisava tirar Antônio daquela casa. Mas como? Ele ainda estava fraco demais para se mover sozinho. Sentou-se na poltrona ao lado da cama e traçou um plano mental. Precisaria da ajuda de alguém que conhecesse a fazenda, alguém que não fosse leal a Clarice. Seu pensamento imediatamente recaiu sobre Zé Bento, o velho caseiro. Se conseguisse convencê-lo, talvez tivessem uma chance. A tempestade continuava a rugir lá fora, como se o próprio mundo conspirasse para manter Ana e Antônio prisioneiros daquelas terras amaldiçoadas. Enquanto o trovão ecoava pela casa, Ana fechou os olhos por um instante, reunindo coragem para o que viria. Sabia que não podia hesitar. Cada segundo perdido era uma ameaça à vida de Antônio e à sua própria. A partir daquela noite, não haveria mais volta. A manhã seguinte trouxe um céu encoberto e o cheiro de terra molhada. Ana Clara acordou decidida. Não podia mais esperar. Antônio precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Vestiu-se rapidamente e, depois de checar que o corredor estava vazio, desceu até o galpão onde Zé Bento cuidava das ferramentas da fazenda. O velho caseiro limpava um facão com movimentos lentos e pensativos. "Seu Zé", chamou Ana, tentando soar natural. Ele levantou o olhar, os olhos cansados, mas atentos. "Preciso da sua ajuda. É sobre o patrão." Zé Bento largou o facão sobre a bancada. "Eu já imaginei. O que quer que eu faça, menina?" Ana contou rapidamente o que sabia. O veneno, a conspiração da família, a urgência de tirar Antônio da fazenda. Zé Bento coçou a barba rala, pensativo. "Vai ser difícil. Eles estão de olho em tudo. Mas se for para salvar o patrão, eu tô dentro." Ana sentiu um alívio imenso, mas sabia que o risco era grande. "Hoje à noite", continuou, "vamos precisar de um transporte. Algo rápido, discreto." "Deixa comigo. Tem uma caminhonete velha nos fundos. Não é bonita, mas aguenta o tranco." Com o plano traçado, Ana passou o dia mantendo as aparências. Cuidava de Antônio como sempre, fingindo normalidade. Sabia que Clarice e Manuel a observavam desconfiados. À tarde, enquanto aplicava uma massagem suave nas articulações do fazendeiro, Ana sentiu sua mão apertar a dela novamente, com mais força. "Fique tranquilo", sussurrou. "Hoje vamos sair daqui." No jantar, Ana manteve o sorriso falso no rosto, enquanto Clarice lançava olhares afiados em sua direção. "Está tão dedicada, enfermeira", comentou Clarice, servindo-se de mais vinho. "Espero que esteja à altura das expectativas." "Faço o meu melhor", respondeu Ana, erguendo a taça em um brinde cínico. Dentro dela, o nervosismo aumentava. Cada palavra, cada gesto, precisava ser cuidadosamente calculado. Quando a noite caiu de vez, Ana esperou até a casa mergulhar em silêncio. Pegou seus poucos pertences e os equipamentos médicos essenciais para Antônio. Vestiu-o com roupas simples e ajeitou-o numa cadeira de rodas improvisada com cobertores para aquecê-lo. Zé Bento apareceu, como prometido, com a caminhonete engatada atrás da casa.
O motor roncava baixo, ansioso. Ana e Zé Bento trabalharam rápido. Com esforço, colocaram Antônio na caminhonete e o cobriram com mais cobertores para escondê-lo. "Rápido, moça", murmurou Zé Bento. "Se alguém ouvir, a gente tá lascado." Ana entrou no carro e segurou firme no banco. O velho acelerou e a caminhonete rangeu protestando, mas ganhou velocidade no caminho de terra esburacado. No entanto, não percorreram nem 300 metros antes de verem luzes surgirem atrás deles. Um farol forte cortou a escuridão. "Merda!" rosnou Zé Bento. "Eles nos viram!" Ana olhou para trás, o coração na boca. Era a caminhonete de Manuel. Zé Bento virou a caminhonete para uma trilha lateral, uma antiga estrada de serviço que cortava o mato denso. O carro balançava violentamente enquanto avançavam, galhos arranhando a lataria como garras. "Segura firme, menina!" gritou Zé Bento. Ana protegeu o corpo de Antônio o melhor que pôde. Atrás deles, a outra caminhonete avançava, mais rápida, ganhando terreno. A fuga havia começado, e agora tudo dependia de quão longe eles conseguiriam chegar antes de serem alcançados. O motor da velha caminhonete gemeu sob o esforço, mas Zé Bento não tirou o pé do acelerador. A trilha de terra era estreita, ladeada por mata fechada, e a lama formada pela tempestade da noite anterior transformava cada curva em um desafio. Ana Clara segurava Antônio com força, tentando protegê-lo dos solavancos. O corpo do fazendeiro, ainda frágil, era jogado de um lado para o outro a cada buraco que atravessavam. Atrás deles, os faróis da caminhonete de Manuel se aproximavam cada vez mais, iluminando o matagal em flashes ameaçadores. "Eles estão encostando, moça!" gritou Zé Bento com a voz rouca de desespero. "Não podemos parar!" respondeu Ana, olhando para trás. A caminhonete deles derrapou numa curva, quase tombando, mas Zé Bento conseguiu controlar a direção, xingando baixo entre os dentes. Um tiro ecoou pela noite, atingindo a lataria da caminhonete. Ana gritou, instintivamente se abaixando e protegendo Antônio com o corpo. "Eles estão armados!" berrou Zé Bento. A estrada terminava numa ladeira íngreme. Sem pensar, Zé Bento virou o volante para uma trilha improvisada que seguia à direita, entrando ainda mais no meio do mato. O carro rangeu, arranhado por galhos espessos, e Ana mal conseguia enxergar o que vinha à frente. "Se a gente não despistar eles, estamos perdidos", disse o velho, suando frio. Mais tiros, mais gritos. O caos parecia completo. Foi então que, à frente, Ana viu um barranco. A caminhonete acelerava direto para ele. "Seu Zé, cuidado!" Mas era tarde demais. A caminhonete deslizou pela lama, desceu o barranco descontrolada, capotando uma vez antes de parar com um baque surdo entre moitas espessas. Por alguns segundos, houve apenas silêncio, quebrado pelo som da chuva fraca e do motor tossindo antes de morrer. Ana sentiu o mundo girar. A cabeça latejava, mas não havia tempo para dores. Soltou o cinto de segurança, cambaleou até Antônio, que milagrosamente parecia consciente, ainda que fraco. "Antônio, fique comigo, por favor." Zé Bento gemia do lado de fora, tentando se levantar. "Moça, precisamos correr. Eles vão achar a gente." Ana olhou em volta. Estavam em uma pequena clareira cercada de árvores densas. O matagal seria difícil de atravessar, mas também lhes daria cobertura. Com dificuldade, Ana e Zé Bento tiraram Antônio da caminhonete. Usaram pedaços de madeira e o cobertor para improvisar uma maca. Carregaram-no entre os arbustos, se afastando da estrada o máximo possível. Atrás deles, os sons da outra caminhonete ficaram mais distantes. Parecia que, por enquanto, estavam seguros. Após minutos intermináveis de fuga silenciosa, encontraram uma cabana abandonada, quase engolida pelo mato. Era pequena, feita de barro e madeira velha, mas serviria como esconderijo temporário. Zé Bento forçou a porta até ela ceder.
Ana acomodou Antônio no chão coberto de folhas secas e verificou rapidamente seus sinais vitais. Ele estava exausto, mas vivo. "Descansa, patrão", murmurou Zé Bento, sentando-se pesadamente ao lado. Ana sentou-se encostada na parede, os joelhos encolhidos contra o peito. Estava encharcada, com frio e medo, mas determinada. Naquela noite, naquele abrigo improvisado, ela sabia que haviam vencido apenas a primeira batalha. Clarice e Manoel não desistiriam tão fácil. O silêncio da floresta era cortado apenas pelo som de corujas e pelo farfalhar das folhas. Ana sabia que antes do amanhecer teria que pensar em um novo plano. A luta pela liberdade de Antônio estava apenas começando. A madrugada se arrastava dentro da cabana abandonada, com o cheiro de terra molhada e madeira apodrecida dominando o ar. Ana Clara, encolhida no chão ao lado de Antônio, mal piscava. O mínimo movimento dele a deixava alerta. Zé Bento, apesar da idade, mantinha-se vigilante na entrada improvisada, com uma velha espingarda apoiada nos joelhos. Antônio abriu os olhos lentamente, murmurando palavras desconexas. Ana aproximou-se, segurando sua mão com cuidado. "Você está seguro agora", sussurrou. Ele virou o rosto para ela, os olhos cheios de uma dor antiga, e com esforço falou: "Eu tentei proteger tudo." Ana se inclinou mais. "Proteger do quê, Antônio?" Ele fechou os olhos, respirando fundo antes de continuar, a voz rouca e entrecortada. "Minha família. Eles queriam vender tudo, queimar a terra para plantar eucalipto, destruir o que era nosso." Ana apertou a mão dele, incentivando-o. "Eu não aceitei." Ele tossiu, lutando para falar. "Minha irmã, ela queria o dinheiro, fez um acordo com gente suja. Tentaram me convencer, me ameaçaram. Quando viram que não ia ceder, seus olhos se encheram de lágrimas. Me envenenaram." Ana sentiu o estômago revirar. Tudo o que suspeitava era ainda pior do que imaginava. Antônio fora traído pela própria família, sacrificado por ganância. Zé Bento, ouvindo tudo em silêncio, assentiu com a cabeça. "Sempre soube que a dona Clarice não prestava", murmurou. "Vi muita coisa escondida naquela casa." Ana respirou fundo, tentando manter a calma. "Precisamos de provas. Sem isso, ninguém vai acreditar em nós." Antônio, com esforço, apontou para o bolso interno do casaco que usava. Ana vasculhou e encontrou um pequeno pendrive, escondido em uma costura. O objeto parecia gasto, mas ainda funcional. "O que tem aqui?" perguntou. "Documentos, gravações, tudo", respondeu Antônio com a voz fraca. "Eu sabia que eles iam tentar algo. Deixei tudo preparado. Só não sabia que seria tão rápido." Ana apertou o pendrive nas mãos como se fosse uma relíquia sagrada. Aquilo poderia ser a salvação de Antônio e a ruína de Clarice. O dia começava a clarear lá fora, tingindo o céu com tons cinzentos. Ana sabia que não poderiam ficar ali por muito tempo. Precisavam encontrar alguém confiável para entregar aquelas provas. "Conheço um advogado em Diamantina", disse Zé Bento. "Homem direito. Se a gente chegar até ele, tem chance." Ana olhou para Antônio, que parecia ter adormecido de novo, exausto. "Vamos levar ele para lá." "Mas como?" perguntou Zé Bento. "Eles estão atrás da gente. Se a gente sair daqui de qualquer jeito, eles pegam." Ana pensou por um momento. Precisavam despistar Clarice e Manoel de vez. "Vamos fazer parecer que fomos para outra direção", sugeriu. "Deixamos rastros falsos. Enquanto eles procuram, a gente segue para o advogado." Zé Bento sorriu pela primeira vez em dias. "Você tem coragem, menina. Gosto disso." Ana sentiu uma pontada de esperança. Pela primeira vez, desde que pisara na fazenda São Jorge, acreditava que poderiam vencer. Do lado de fora, o vento balançava as árvores como murmúrios ancestrais. A terra parecia observar, silenciosa, esperando para ver se aqueles que ousaram desafiar seu passado conseguiriam escrever um novo destino.
O sol mal havia despontado no horizonte quando Ana Clara e Zé Bento começaram a se mover. Antônio, ainda muito fraco, fora cuidadosamente acomodado numa carroça velha que encontraram atrás da cabana, coberto por lonas para se proteger do frio da manhã. O plano era simples: seguir por trilhas secundárias até a estrada principal e de lá buscar ajuda em Diamantina. A carroça avançava lenta, rangendo a cada pedra e galho que enfrentava, mas Ana mantinha a esperança firme no peito. Zé Bento, guiando o cavalo com firmeza, olhava para os lados a todo instante. "Ah, se a gente conseguir passar da velha ponte, tamo salvo, moça", disse com a voz carregada de ansiedade. Ana assentiu, segurando o pendrive como se segurasse o próprio destino. A jornada foi silenciosa e tensa. Cada estalo de galho, cada sopro de vento, parecia anunciar a aproximação dos perseguidores. Mas a estrada permanecia vazia, exceto pelos sons naturais do amanhecer. Horas depois, avistaram a ponte de madeira. Era estreita e parecia prestes a desabar, mas era a única opção. "Segura firme, Antônio", sussurrou Ana. Zé Bento conduziu o cavalo com cuidado. As rodas da carroça rangiam, protestando a cada passo. Quando chegaram ao meio da ponte, o estalo de uma tábua quebrada fez Ana prender a respiração, mas conseguiram atravessar. Do outro lado, uma caminhonete velha, diferente das usadas na fazenda, estava parada, conforme combinado com um antigo amigo de Zé Bento, um aliado de confiança. "Vocês vão com ele agora", disse o velho caseiro descendo da carroça. "Eu fico para despistar eles." Ana quis protestar, mas o olhar firme de Zé Bento a silenciou. "Não se preocupe comigo, moça. Só cuida dele." Com a ajuda do aliado, Ana transferiu Antônio para a caminhonete e seguiram viagem. O caminho até Diamantina foi tenso, mas livre de perseguições. Ao chegar, procuraram o advogado indicado por Zé Bento, doutor Samuel Andrade, um homem de meia idade, de rosto austero e olhos atentos. "Entrem", disse ele, fechando a porta atrás deles. Ana explicou tudo, mostrando o pendrive. Dr. Samuel examinou o conteúdo e assentiu. "Temos tudo o que precisamos para abrir um processo", disse. "Fraude, tentativa de homicídio, conspiração, a justiça vai pesar sobre eles." Enquanto o Dr. Samuel preparava os documentos, Ana permaneceu ao lado de Antônio. Aos poucos, a cor voltava ao rosto dele e sua respiração se tornava mais forte. Dias depois, a polícia, munida das provas, invadiu a Fazenda São Jorge. Clarice e Manoel foram presos e os primos que participavam do esquema foram obrigados a responder judicialmente. Antônio recuperou suas terras e sua liberdade. No entanto, a fazenda nunca mais seria a mesma. O peso das traições e das dores passadas ainda pairava sobre aquelas terras férteis. Certa tarde, sentado sob a sombra de uma figueira antiga, Antônio segurou a mão de Ana com carinho. "Você não veio apenas para me salvar, Ana", disse com a voz agora forte. "Você veio para encontrar a si mesma." Ana sorriu, deixando que o calor da tarde e a paz recém-conquistada aquecessem seu coração. Naquele pedaço de terra marcado por sangue, traições e renascimentos, eles decidiram construir algo novo. Algo enraizado não em pactos antigos, mas em esperança. E pela primeira vez em muito tempo, a Fazenda São Jorge respirava vida novamente.